Se você quer realmente aprender como medir a reserva ovariana, controlar os hormônios durante a indução da ovulação, calcular o tipo de protocolo de indução da ovulação que será realizado no tratamento de fertilização in vitro, você precisa saber tudo sobre o hormônio FSH. O FSH é um hormônio produzido pelo seu próprio corpo. A sua hipófise, que fica aqui na cabeça, ela produz esse hormônio para estimular o seu ovário a produzir os folículos e liberar um óvulo. O FSH, hormônio folículo estimulante, também é o mesmo hormônio que nós injetamos durante os tratamentos de fertilização in vitro. Aquelas injeções que são aplicadas na barriga são injeções de hormônio FSH. Então entenda, você já tem esse hormônio natural e nós tentamos utilizar esse hormônio durante a indução da ovulação para tentar ter uma resposta melhor. Quando nós queremos medir a reserva ovariana, uma das formas de fazer isso é medindo o seu FSH natural. Por quê? Porque quando o FSH está muito alto, significa que a sua hipófise, o seu corpo, está precisando lançar mão de altas dosagens desse hormônio para fazer o seu ovário funcionar. Ou seja, quanto maior os níveis de FSH, menor a reserva ovariana. É o ovário dizendo lá para a sua hipófise: olha, meus óvulos estão acabando, produza mais FSH, porque senão eu não vou funcionar, em termos coloquiais. Então, quando eu meço os níveis de FSH, é uma maneira de medir a sua reserva ovariana. Agora, muito importante, como fazer isso? Quando eu meço o FSH com esse propósito, eu preciso fazê-lo logo no início da menstruação, entre o segundo e terceiro dia do ciclo menstrual. E sempre, absolutamente sempre, também medindo o hormônio estradiol. Por quê? Porque é o estradiol que é produzido lá no ovário que vai controlar os níveis de FSH. Quando o estradiol está baixinho, significa o ovário não está produzindo nenhum folículo ainda, o que acontece na fase bem inicial do ciclo. E aí eu consigo calcular o quanto a hipófise está produzindo de FSH para fazer o seu ovário funcionar. Mas quando o FSH já começa a subir, ou seja, o folículo já está sendo produzido, ele sinaliza para a sua hipófise, ele fala assim: olha, pode diminuir a sua produção, porque agora eu já tenho um folículo sendo produzido, e o FSH baixa. Então, eu vejo muitas mulheres falando assim: olha, o meu FSH já está baixinho, melhorou muito o meu FSH. Cuidado, não é assim, porque se o FSH baixou porque o estradiol aumentou, isso não significa uma melhora dos hormônios FSH. Isso significa também um descontrole de que no início do seu ciclo, seu FSH, seu estradiol já está alto, inibindo a sua hipófise. Então sempre meça o FSH. Quais são os níveis desejados de FSH naturalmente? Abaixo de 8. Então, quando o FSH é abaixo de 8 e com o estradiol baixo, geralmente abaixo de 50, 40, 30, eu tenho boas referências para poder calcular e dizer que o FSH está funcionando bem. Quando o FSH está acima de 8, acima de 10, começa a lançar alguma preocupação para que nós possamos avaliar melhor essa reserva ovariana. Quando o FSH está acima de 20, nós já estamos pensando em estágios avançados de insuficiência ovariana. E quando o FSH está acima de 40, eu estou cada vez mais próximo do diagnóstico da menopausa. Então, para que vocês tenham uma referência numérica, para que vocês possam entender e interpretar o seu FSH. E quando eu vou fazer uma indução na ovulação? O que eu faço? Eu injeto FSH. Então, se a mulher tem um FSH mais baixo, eu injeto um FSH para tentar recuperar um número maior de óvulos. E assim estimular o ovário a produzir mais folículos, coleto mais óvulos e aumento as minhas chances de produzir mais embriões e aumentar a chance de um resultado positivo na FIV. Então, é uma estratégia técnica a injeção desse hormônio para melhorar a performance ovariana. Quanto maior a dosagem de FSH que eu uso, maior a chance de eu estimular o ovário a produzir mais óvulos.
desde que a reserva ovariana permita. E aqui um adendo extremamente importante. Mulheres que já têm baixa reserva ovariana, beirando a insuficiência ovariana, com níveis de FSH já bem elevados, injetar mais FSH não ajuda em nada. Vou reforçar essa frase. Imagine você, quando você injeta a maior dosagem de hormônio, por exemplo, 300 unidades de FSH, o que é algo muito alto, né, quando eu faço uma FIV, eu elevo os seus níveis de FSH no sangue para mais ou menos 20, 25. Então, para quem tem um FSH normal de 6, 7, elevar o FSH para 20, 25 vai fazer com que aquele ovário produza vários folículos. Mas, se você, quando menstrua, já tem um FSH entre 20 e 25 naturalmente, o seu corpo naturalmente já está produzindo altíssimas dosagens de medicação. Como se naturalmente você já estivesse injetando altas doses de FSH. O seu corpo já está fazendo isso e produzindo um único folículo. Quando está produzindo, porque às vezes o corpo produz altíssimas doses de FSH, 40, 50, 60, muito mais do que aquilo que a gente consegue aplicar com injeções, e o ovário não está respondendo. Então, mulheres que já têm níveis fisiológicos muito altos de FSH, induzir a ovulação com altas dosagens hormonais não adianta em nada. É chover no molhado. É aplicar o mesmo hormônio que o seu corpo já produz para tentar produzir um único óvulo. Existe a sensação de quem tem insuficiência ovariana de que precisa aplicar mais hormônio. Gente, meus ovários estão acabando, vamos aplicar hormônio para conseguir mais óvulos. Eu entendo o desespero, eu entendo a preocupação, mas não funciona. Outro cuidado durante a indução da ovulação. Quando a mulher ainda tem alguma reserva ovariana e o FSH começa a subir um pouquinho, e a mulher menstrua, os folículos já começam a ser recrutados. E aí a mulher tem uma resposta assincrônica, porque o FSH dela basal já é um pouco mais elevado. E os folículos já foram recrutados, porque é o FSH que faz isso. E aí eu começo a indução da ovulação, aumentando ainda mais as doses de FSH, os folículos começam a crescer de forma desordenada, fica um maior ou menor e eu diminuo a chance de ter mais óvulos maduros. Então uma maneira de você controlar a resposta ovariana durante a indução da ovulação é, antes de menstruar, usar alguma medicação, seja uma pílula, algum hormônio, um bloqueio hormonal, para fazer com que você menstrue com baixos níveis de FSH. O seu corpo não vai estimular nenhum folículo logo no início. E aí sim eu começo de uma vez o tratamento com dosagens maiores de FSH, estimulo o seu corpo a fazer com que os folículos respondam de forma mais sincrônica. Então são essas dicas que eu queria passar para você que se preocupa em querer entender, interpretar, melhorar a performance dos tratamentos e saber interpretar esse hormônio FSH. E eu considero de suma importância essas medidas, essas aferições durante o acompanhamento das mulheres, principalmente aquelas com baixíssima reserva ovariana, que ainda pretendem fazer alguma forma estratégica de tratamento para conseguir ter um filho. Fico aqui à disposição para sanar alguma outra dúvida que ficou pendente, tá bom? Espero ter ajudado.